corpo de Cristo, para que a sua obra comece a se multiplicar cada vez mais. E Deus fica engrandecido em nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Agora vamos entrar no tema da lição 4, deste primeiro trimestre de 2024, a igreja e o reino de Deus. A pergunta é simples, pastor Nelson. Qual a mensagem do reino de Deus? Bem, a mensagem do reino de Deus, em primeiro lugar, a mensagem é arrependimento. Porque nós aprendemos também nessa lição, e falou sobre arrependei-vos, João Batista começou a pregar no deserto o batismo do arrependimento. Essa é a mensagem principal do reino de Deus, é arrependei-vos. Isto é, nós convertermos, isto quer dizer, darmos uma meia volta. Nós estamos caminhando para lá, nós vamos nos virar e caminhar para cá, porque a direção não é para lá, a direção é para cá, porque a direção é para o céu, não é aqui para a terra. Então essa é a primeira mensagem. A mensagem do reino de Deus, ela tem 4 pilares que elas precisam ser obedecidas, que são 4 pilares. Em primeiro lugar, é a fé. A mensagem do reino de Deus deve ser o arrependimento. Em primeiro lugar, a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E em segundo lugar, é o arrependimento. Em terceiro lugar, é o batismo com águas. E o quarto lugar é o batismo com o Espírito Santo. Por isso que muitas vezes hoje, a mensagem do reino de Deus como é que eu vou explicar? É meio torcido, como no meu tempo. No meu tempo era a mensagem do reino de Deus era salvação, cura divina e batismo com o Espírito Santo. Essa era a mensagem simples, como a mensagem de Zaqueu era uma mensagem muito proferida no meu tempo. A mensagem que Jesus falou com Zaqueu, e a palavra de Jesus entrou imediatamente na vida de Zaqueu. Ainda que Zaqueu era um homem odiado pelos israelitas, pelos crentes daquela época, e por toda a gente, porque ele era um publicano, um cobrador de imposto. Mas Jesus não olha o nosso defeito, o nosso pecado que nós cometemos no passado, mas ele olha para dentro do nosso coração. E quando a palavra de Deus entra no nosso coração, imediatamente a nossa vida tem que mudar. Isso aconteceu com Zaqueu. Quando Jesus parou de falar, ele disse: olha, Jesus, eu vou dar a metade dos meus bens para os pobres. Que transformação! A palavra de Deus, ela tem poder para transformar qualquer pessoa. Aleluia. É que muitas vezes hoje é muito difícil de pregar aquilo
aquilo que nós pregávamos há 50 anos atrás. Eu tenho 59 anos de crente, 59 anos de batizado, e prego 59 anos. Mas no meu tempo, a pregação era muito diferente. No meu tempo, a pregação era mostrado o pecado na igreja. Hoje não se mostra mais pecado na igreja. O que é pecado, o que não é pecado. E muitas vezes nós vimos que a igreja é bem diferente do meu tempo. Mas vamos continuar pregando a mensagem do reino de Deus, a verdade, mesmo que isso nos custe caro, ainda que nos custe a vida. Porque hoje tem muitas coisas que a gente nem pode pregar mais. Dizem que não pode pregar mais na igreja. Como, por exemplo, a crucificação de Jesus não se pode pregar mais na igreja por causa do ladrão lá na cruz, que foi crucificado com Jesus. Não se pode pregar mais. Podemos ser até presos, porque não se pode falar este nome da esquerda e da direita, porque tinha dois, tinha um à esquerda e tinha um à direita, e Deus podia salvar os dois, mas Ele salvou um. Ele salvou só o da direita e da esquerda não. E aí o mundo já pensa para outro lado, né? E isso fica às vezes ruim. Mas o verdadeiro crente, ele tem que falar a verdade. Ele tem que mostrar que ele não é daqui do mundo, ele é cidadão do céu. Glória a Deus. Jesus disse lá em São João capítulo 15, versículo 20, não é o servo maior do que o seu senhor? Se perseguiram a mim, também vão perseguir vocês. Então, importa nós falar a verdade. Glória a Deus. Eu não sei vocês, mas eu estou me regozijando aqui. Meu Deus. Vamos nos encaminhando já para o final, a pergunta número 7. Qual a importância da igreja para a terra, pastor Nelson? É que é? A pergunta número 7. 7. Qual a importância da igreja para a terra? Bom, nós estávamos no 6. Então vamos a 6, o senhor está correto, eu que me equivoquei aqui. Pergunta número 6. Qual a ligação que há entre o reino de Deus, a nação de Israel no Antigo Testamento e a igreja? Bom, muitas pessoas acham que não pode, nós temos vivendo a graça e o Velho Testamento não tem nada que ver com a graça. O Velho Testamento é fora. Eu pergunto por que então está a Bíblia do Velho Testamento e a Bíblia do Novo Testamento. Em primeiro lugar, Israel, em todas as nações, ela é considerada como o relógio do mundo. Todos conhecem Israel como o relógio do mundo.
o Novo Testamento é simplesmente um cumprimento do Velho Testamento. Porque se nós olharmos para Gênesis no capítulo 3, versículo 15, nós vamos encontrar Deus falando: da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Está se referindo a quem? A Jesus Cristo no Novo Testamento. Então é cumprimento do Velho Testamento, do Novo Testamento. E muitos outros discípulos, como Isaías, no capítulo 9, ele fala sobre um menino se nos deu, um filho se nos nasceu, o principado estava sobre os seus ombros, o seu nome seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então, se cumprindo na palavra de Jesus Cristo, que veio, nasceu de uma Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu aos infernos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu, e está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e intercede por nós. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Isaías também nos fala sobre o sofrimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o que ele passaria, né? Então, tem muita coisa em ligação entre o Novo e o Velho Testamento. Nós temos que usar tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento. Agora, as nossas pregações não devem ser simplesmente uma mensagem bonita, uma mensagem explanada para emocionalismo, para emoções, como está muitas vezes acontecendo no nosso meio, nas igrejas, né? A carne se alegra muito mais do que a alma não sente nada muitas vezes, e a carne se alegra, que pula e salta para tudo quanto é lugar, mas a alma não sente nada. As nossas mensagens devem ser simples e objetivas no reino de Deus. Eu louvo a Deus por este grande momento que estamos vivendo. Eu fico bem quietinho aqui, eu só pergunto e nem vou fazer muito comentário para não estragar, que está tão boa a entrevista. Então agora sim, a pergunta número 7, pastor Nelson: qual a importância da igreja para a terra? Ainda que me pegaram bem de surpresa, foi ontem que eu peguei, ontem me entregaram essa folha aí, e me pegaram de surpresa, e eu falei logo hoje, porque hoje de noite eu tenho compromisso na igreja, na sede, lá no Capão do Leão, tem que pregar sobre missão, né? Mas vamos lá. É a oitava, né? A sétima. Qual a importância da igreja para a terra? Ela nos ajuda. Ela é muito importante, porque ela nos ajuda a espalhar o amor. E evangelizar a terra. E traz para o mundo a missão da igreja e mostra o caminho
para o arrebatamento. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a importância da igreja para a terra. Mostrar para essa humanidade perdida, perversa, má, que só pensa maldade, se levanta com um pensamento e se deita com outro pensamento e se levanta com outro pensamento, tudo só maldade. Mas, aleluia, a importância da igreja para a terra é para mostrar que há solução para essa terra. Há solução para essas pessoas desesperadas, essas pessoas que não conhecem a Deus, que existe um caminho que foi preparado por Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, e Ele mesmo se revelou, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem a Deus a não ser por mim. Ninguém vem a Deus a não ser por mim. Por que Ele não disse ninguém vai a Deus? Alguém pode me explicar? Porque Ele estava junto com o Pai. Porque Ele era o próprio Deus. Se Ele era o próprio Deus, porque Deus diz que Deus se fez carne e habitou entre nós. Ele é o próprio Deus. Jesus é o próprio Deus. Ainda que Ele é o Filho de Deus, mas Ele é o próprio Deus. Por isso que Ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim, porque Ele era o Pai. Ele também é o Pai, porque todas as coisas foram entregues para Ele. Ainda que é um Deus trino, composto em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, mas todos eles são a mesma coisa. Se o Espírito Santo está aqui, Deus está aqui. Aleluia. Se Jesus está aqui, Deus está aqui. Se Deus está aqui, Jesus está aqui. Se Jesus está aqui, o Espírito Santo está aqui. E Ele está saltando aqui no meio do nosso. Aleluia. Aleluia. E Ele nos alegra. Ele nos incentiva que nós continuarmos anunciando a palavra de Deus, fazer a sua obra, fazer a sua missão. Faça a sua missão, faz aquilo ao qual você foi chamado. Não deixa de lado, não diga que isso é para outro, isso não é para mim. Não, isso é para você, porque Deus te chamou, Deus confiou em você. Deus disse para si mesmo: esse não me escapa. Você ainda estava no ventre da sua mãe, você nem era nascido ainda, eu nem era nascido ainda. Mas Deus, na sua plenitude, já estava dizendo: esse cara, quando nascer, ele vai ser meu discípulo, ele vai fazer a minha obra. Aleluia. Ele vai fazer um trabalho para mim aqui na terra. Irmãos, se nós precisamos de Deus, Deus precisa de nós, por isso que Ele nos chamou. Deus nos abençoe. Eu poderia continuar mais. Na verdade, o senhor já respondeu a pergunta número 8. Qual conselho o senhor daria àquela pessoa que entende seu chamado, mas ainda não está exercendo? Bom, isso é muito importante. Eu aconselharia que você não desistisse. Eu já respondi isso. Não desiste do teu chamado, porque Deus confiou em você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O conselho que eu dou
Pode-se ver em Tiago capítulo 1, versículo 22 e 25. Vamos abrir? Pode ver. Tiago capítulo 2, verso 25. Nos diz assim. 22. Ali. Tiago capítulo 2, do verso 22. Não, capítulo 1, versículo 22 e 25. Tiago capítulo 1, versículo do 22 ao 25. E diz assim: E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Amém? Amém. Então não seja simplesmente ouvintes, mas praticantes, e faz a obra de Deus. E você será bem sucedido. Eu aconselho você não enterrar o seu dom. Trabalhe para o seu dom. Faça a obra de Deus enquanto é dia. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Agora, para encerrar, pastor Nelson, essa é uma pergunta pessoal. Foi perguntado antes, né? Você já sabia, não vai ser pergunta de surpresa aqui, né? Mas, se o senhor pudesse voltar aos seus 20 anos, o que o senhor mudaria em você em relação à obra de Deus? Bem, se eu voltasse ao tempo, porque não consigo voltar, é impossível voltar ao meu tempo, mas se eu voltasse aos meus 20 anos, eu diria para mim: pena que eu não aceitei Jesus quando eu tinha meus 12 anos. Deus é fiel. Aleluia. Muitas almas eu deixei de ganhar para Jesus enquanto que eu não tinha aceitado Cristo antes dos meus 20 anos. Eu confesso para vocês que, como eu já falei no início, desde os meus 13 anos, 12 anos, 13 anos, que eu vinha estudando a Bíblia, e estudei muito a Bíblia, porque naquela igreja que eu frequentava e meus pais frequentaram, para ser membro daquela igreja precisavam se confirmar. A confirmação deles era o mesmo nosso batismo. Só que a gente se confirmava, mas continuava no pecado do mesmo jeito. Desde os meus 14 anos, quando eu fui me confirmar para ser membro da igreja, daquela igreja, não vou dizer que igreja mas eu pequei, transgredi a lei de Deus, conhecendo perfeitamente a Bíblia, aprendi a Bíblia quase de cor, os 10 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. O que significa isso? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que significa isso?
e ama teu pai e a tua mãe. O que significa isso? Isso tudo nós aprendemos, isso tudo eu aprendi, mas o que me adiantou isso? Claro que me adiantou muito, depois que me converti para a Igreja de Jesus Cristo, que Ele formou na cruz do Calvário. Como eu já falei, eu era a ovelha negra na minha família, fui desprezado pela minha família, meu pai me negou de eu chamar meu pai de pai, foi proibido chamar meu pai de pai, mas por isso é importante nós seguirmos a Igreja de Jesus Cristo, porque isso faz diferença na nossa família. A nossa família vai reconhecer em nós que realmente nós somos diferentes, que há um mistério na Igreja de Jesus Cristo. Nós somos transformados. Eu era um perdido jogador, botei tudo fora no jogo, era uma pessoa mais bem materialmente, vendi todos os meus bens para ir para a cidade de Bagé, botei tudo fora lá em Bagé, fiquei sem nada, passando fome e frio na cidade de Bagé. Mas lá em Bagé o Senhor me pegou, me tomou pela sua mão e me botou lá dentro da igreja. Nem foi dentro de uma igreja, foi um salão de cinema, um antigo cinema, e lá eu aceitei Jesus. E graças a Deus, por todos esses longos anos de vida que eu frequentei a Igreja de Jesus Cristo, eu pude ganhar muitas e muitas almas. Ganhei toda a minha família, meus pais que me desampararam e me chamaram que eu não precisava chamar mais meus pais de pai. Mas ganhei a minha irmã. A primeira pessoa que eu ganhei foi a minha esposa, depois a minha irmã, depois o meu pai, que era tão contra mim. Ele tinha um problema terrível. Um dia, quando ele chegou em Piratini, quando eu abri um trabalho por minha conta mesmo, porque eu não tinha igreja que pudesse me dar amparo. A minha igreja era lá em Bagé, e era muito difícil, e eu queria entrar na Assembleia de Deus, entrei na Assembleia de Deus, mas infelizmente por alguém que não soube se expressar muito bem, soltou uma palavra para mim, e isso machucou o meu coração. Ele falou para mim que eu não era salvo. Meu Deus. Tudo isso eu passei. E eu cheguei em casa e disse para minha esposa: se eu não sou salvo, então vou para o mundo de uma vez. E a minha esposa, por isso, esposas, sejam companheiros dos vossos esposos. Esposos, sejam companheiros das nossas esposas. A minha esposa disse para mim: bom, se ele disse que você não é salvo, então procura te salvar. Foi uma contra-injeção que a minha esposa colocou. O diabo colocou uma injeção de desânimo na minha vida, mas quando eu cheguei em casa, a minha esposa pegou o aparelho e colocou outra injeção em mim. Alabacatu, aleluia.
se você não é convertido, se ele disse que você não é convertido, então se converte. Aleluia. E eu disse, o Espírito Santo disse para mim, eu vou mostrar para essa gente, se eu não vou abrir trabalho aqui nessa cidade. Eu peguei, no outro domingo, peguei um monte de folheto, saí para as ruas e disse o Espírito Santo, agora Senhor, eu estou nas tuas mãos, agora eu vou sair com esses folhetos, e a porta que você abrir, ali o Senhor vai abrir a porta para eu pregar a palavra de Deus. E eu saí aquele domingo desesperado de tarde e foi rumo a um lugar que eu queria ir para um lugar, mas o Espírito Santo disse, não é para lá, é para cá. Nós temos que ter ouvidos para ouvir a voz do Espírito Santo. Muitas vezes nós temos ouvido, mas deixamos de ouvir o Espírito Santo, que às vezes nos diz que nós devemos ir para cá, nós vamos para lá, aí não dá certo. Eu segui o caminho que o Espírito Santo, e cruzei toda a cidade de Piratini, cruzei, e o Senhor nunca disse, o Espírito Santo nunca me disse, agora começa a distribuir folheto. Mas de repente o Senhor disse, agora começa. Eu comecei para um lado, para o outro, entreguei folheto, não deixei uma casa de fora, e entreguei um folheto para todos. Quem não estava em casa, eu botei um folheto embaixo da porta. Naquele domingo a porta não se abriu. No outro domingo, porque eu era agricultor, trabalhava na roça, e era só eu, a minha esposa ficava em casa, tinha 2 filhos naquela época, o Paulo e a Vera eram pequenininhos, a Vera tinha 2 anos e o Paulo tinha 8 anos. No outro domingo peguei um monte de folheto de novo, saí, e eu disse assim, agora sim, agora eu vou sair para outra rua, vou evangelizar. Mas o Espírito Santo me levou na mesma rua, onde eu já tinha entregado folheto. E aonde eu parei no domingo retrasado, o Espírito Santo disse, agora começa de novo. E eu comecei. Quando foi lá para as 3 horas da tarde, saiu um velhinho, e eu disse, olha, eu estou evangelizando, distribuindo folheto e orando pelos doentes. Ele disse, então, entra na minha casa. E o Espírito Santo disse, é aqui que o Senhor vai abrir a porta. Glória a Deus. Aleluia. Eu entrei na porta, me sentei, era uma casinha muito pobre, uma choupana, fogo no chão, uma chaleira feita naquele tempo, uns ferros cruzados e ali uma chaleira esquentando água, e comecemos a tomar chimarrão. E ele começou a contar a sua vida, que era isso, que era aquilo, que era muito doente, que não sei o que. Eu disse tudo isso. Aí comecei a falar a palavra de Deus. Ele disse, olha, o senhor precisava ir na casa de meu irmão, porque o meu irmão, ele perdeu esse ano, perdeu 7 filhos, e o senhor precisava ir lá na casa dele para fazer uma oração para ele. E naquele momento o camarada chega, o irmão dele, e eu comecei a falar a palavra de Deus para ele, e já estava anoitecendo, e ele disse, mas vai lá na minha casa. Eu disse, olha, hoje não vai dar, vamos fazer o seguinte, domingo nós vamos realizar um culto na sua casa, o senhor aceita? Ele disse, aceito. Ele disse, então prepara, convida todas as pessoas que tem ali na volta, e eu vou lá, vou trazer a minha esposa, meus 2 filhos, e nós vamos ir lá, e eu vou pregar a palavra de Deus, e vou orar por todos vocês lá, e vou levar a bênção para vocês lá. E assim eu fiz no outro domingo, fui lá. Quando eu cheguei lá, era 4 horas da tarde, 3:30 por aí, não tinha uma pessoa lá. Eu pensei assim, mas aqui não vai dar em nada, isso não vai dar em nada. A mulher, o dono da casa, me fez um bolinho lá, bolo frito de pão de milho, com graxa, né?
de ovelha ainda, e eu que não gosto de carne de ovelha, mas eu tive que comer e dar muitas graças a Deus. E quando eu estava tomando, nós estávamos tomando café, começou a vir gente. Era gente de um lado, gente do outro. A sala encheu, o quarto encheu, a cozinha encheu. E tinha gente lá na rua. Quando eu terminei de tomar café, eu peguei a Bíblia e comecei. Cantamos o hino e lemos a palavra de Deus. E eu preguei a palavra de Deus e orei. E o Senhor abriu a porta naquele dia ali. Ali comecei com a obra de evangelização para evangelizar. E lá comecei a trabalhar na obra de Deus. Abri um trabalho sem permissão do pastor, sem ninguém. Eu mesmo abri. Deus tem uma obra para cada um de nós. Nós podemos ir, ninguém pode nos proibir de nós abrir um trabalho lá, ou aqui, ou ali. Se Deus te mandou, vai lá numa casa, vai lá, abre o trabalho lá. Deus tem gente para tudo, para fazer o serviço. Depois disso, eu continuei trabalhando ali naquele lugar. Já estava com 9 pessoas para se batizar. Não pessoas como hoje se batizam, aceitam Jesus hoje e amanhã já se batizam, mas lá o batismo tinha que ter preparação, tinha que mostrar que realmente tinha se convertido, tinha saído do mundo, do pecado, da maldade, aleluia, das coisas ruins, que realmente a gente enxergava que a pessoa era transformada e ela era batizada. Mas naquele meio momento, aleluia, a Assembleia de Deus vai ir lá e fazer uma grande campanha evangelística. Cristo é a resposta. Um palanque lá no centro da cidade de Piratini dizia: Cristo é a resposta. Eu disse: se Cristo é a resposta. Eu não era batizado com o Espírito Santo, mas eu abri trabalho em tudo que era lugar ali. Ia nas campanhas, nas casas que me convidavam, e eu ia e pregava o Evangelho. E eu disse: olha, se Jesus Cristo, eu vou acompanhar essa campanha. Se Jesus Cristo me batizar com o Espírito Santo, eu vou seguir essa igreja, seja ela quem for. Mas logo eu conheci que era a Assembleia de Deus, que era o pastor falecido Justivano Madeira, que estava fazendo uma campanha Cristo é a resposta. Então, Deus abençoe vocês, aleluia. Se eu voltasse aos meus 20 anos, eu teria ganhado mais almas. Aqui, nesta igreja, eu conheço a esposa do pastor Pedro. Eu conheço a esposa, a irmã Cleusa, desde que ela era criancinha pequena. Aleluia. Eu era músico, nós tínhamos um conjunto, e eles, o pai e a mãe da Cleusa, tinha uma bailanta. Não sei se o pastor Pedro sabe disso. Hein? Não? Tinha uma bailanta. E eu Eles faziam as brincadeiras na casa deles, isso eu sei que faziam. Aquelas brincadeiras na casa deles, eu sei, mas bailando eu nunca soube. Não, eles faziam baile na casa deles. E nós tocava baile na casa deles. Eu era baterista naquela época. Nós tínhamos um conjunto. E depois de 20 anos, e quando nós tocava baile lá, a Cleusa era pequenininha, era uma guriazinha, uma adolescente. Aleluia. Isso fazem 60 e tantos anos. Aleluia. Depois de 20 anos, eu voltei na casa dela,
na casa da mãe da Creuza, para levar a palavra de Deus para eles, para pregar a palavra de Deus. Quando eu cheguei lá, eu disse, mas eu conheço esse lugar. Aí ela disse, deve ser. Quando? Ela disse, não, há uns anos atrás, nós acho que viemos tocar uns bailes aqui na sua casa. Foi sim, foi um baile lá embaixo, agora nós moremos mais em cima, fizemos uma casa nova. Mas olha o que Deus faz, aleluia. Há 20 anos atrás, aleluia, eu tocando baile, eles eram do mundo, eu era do mundo, e há 20 anos depois, eu era crente e eles eram crentes. Eu era pregador da palavra de Deus. Que coisa maravilhosa. E aqui, nessa igreja, eu já tenho uma geração da quinta geração que está seguindo a Jesus. Glória. Através de uma pessoa que eu ganhei para Jesus. Glória. Eu ganhei uma pessoa, abri um trabalho na casa de uma pessoa, da bisavó do irmão do irmão Samuel Santos. E eu ganhei a avó dele, eu ganhei a mãe dele, eu ganhei o pai dele, e o pai dele já ganhou também o Samuel, e o Samuel está trazendo o filho dele para a igreja. São 5 gerações que, aleluia, faz parte da minha pregação. Não para me engrandecer, mas para engrandecer o nome daquele que merece toda honra e toda glória. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Glória a Estou Deus. passando do horário aqui, mas é assim. Glória ao nome de Jesus. Pastor Nelson, só tenho a agradecer pela sua disponibilidade. Eu louvo a Deus por essa manhã de grandes aprendizados. Já vamos estar passando agora para a Escola Bíblica dos Jovens. Eu agradeço aqui ao nosso pastor Cristiano Moura, a missionária Catiane, pela liberdade de podermos trabalhar. Mais uma vez, a equipe da Semadical, representada pelo irmão Michel Vergara, evangelista Michel Vergara, a missionária Neliane. Semadical, Secretaria de Missões, Escola Bíblica Dominical, Campo do Capão do Leão 2024, até que Jesus venha. Eu gostaria de pedir para o pastor Pedro fazer a oração final e já nos dar a bênção apostólica, amém? Glórias a Deus. Aqui, pastor, pode passar. Já ora pela família do pastor Nelson. Oramos, Senhor Deus, nosso Pai, te louvamos, meu Senhor, porque até aqui tu tens nos guardado e feito nós reconhecer que sem ti nada somos. Precisamos, Senhor, de ti para realizar a obra que tens incumbido a cada um dos teus servos. Reveste-nos do teu Espírito e abençoa nossos passos, abençoa nossa família, abençoa a família da fé, abençoa a família do pastor Nelson, abençoa a família de cada um dos teus servos, nos sustentando, nos livrando de todo mal, pela tua bondade, glorioso Deus, assim colocando tudo diante de ti, para que seja feita a tua vontade, em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor. Aleluia. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um de nós. Todos dizem Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? cooperando Ele, Quem impedirá? volta para a tua casa, fazendo a obra de Deus enquanto é dia, porque a noite chega. Glória a Deus.